Eu queria começar com uma oração, brevemente. Senhor, obrigada por mais essa manhã que o Senhor nos concede, Senhor, na Tua casa, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, nos reuniu entre irmãos, debaixo do Teu amor. Obrigada pela liberdade de culto que temos, Senhor. Obrigada porque a gente pode expressar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento de que o Senhor é o nosso Senhor. Ajuda-me, Senhor, tem misericórdia de mim, agora, neste momento, que eu possa ser apenas um instrumento Seu e da Tua palavra, e que aquilo que eu preparei tenha sido inspirado por Ti, Senhor, e caso não haja alguma incongruência aqui, que o Senhor me leve a falar apenas a Tua palavra, Senhor. Me abençoe também o coração, os ouvidos de quem está aqui sentado. Que essa palavra também seja frutificada e multiplicada, Senhor, e que cada um possa levar somente o que é de bom ao longo da semana. Em nome de Jesus, amém. Então, temos aqui, sim, habemos imagem. Bom, eu vou ficar pondo e tirando, acho que o casaco, porque ar-condicionado não combina muito com resfriado, mas eu sei que está calor. Então, assim, quem me conhece bem, mas assim, quem me conhece muito bem, sabe que eu trabalho nessa área científica, né? Porque acho que a maior parte das pessoas ainda acha que eu trabalho na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Eu não trabalho lá faz 13 anos. Mas assim, tipo, João, minha mãe, Bebel, talvez nem meu pai saiba descrever o que eu faço da vida. E eu trabalho numa fundação, numa agência de fomento à pesquisa, né? Ela é alemã, mas ela funciona mais ou menos como a CAPES, como o CNPq, como a FAPESP, né? Então, a gente financia projetos de pesquisa e isso faz com que eu lide com gente muito inteligente, assim, que eu tenho contato com gente extremamente capaz, extremamente intelectualizada em todas as áreas do conhecimento. E eu tenho o privilégio de entrar em contato com projetos de pesquisa fabulosos, né, de visitar laboratórios, universidades, conversar com reitores e bababá. Isso é muito, muito legal, é a parte mais legal do meu trabalho. E eu vejo que essas pessoas conduzem com muita seriedade também os seus projetos de pesquisa. Eu realmente fico sempre impressionada com a honestidade intelectual, né, com o empenho que as pessoas têm com a propagação e a busca pelo conhecimento. E isso tanto na Alemanha, que é a minha instituição é alemã, como na América Latina, que é a nossa área de atuação. E, então, sim, existe muita ciência séria aqui na América Latina e eu não gosto de quem fala mal. Tá? O Brasil tem cientistas fabulosos e os outros países também. E a gente faz muito com pouco, né? Assim, reforçando essa ideia. Milagre, milagre. E o Brasil nem está tão mal em comparação com os outros países da América Latina em fomento. Mas isso a gente conversa depois se você quiser saber um pouquinho mais. Mas tem me chamado muita atenção o fato da ciência ter sido questionada duramente nos últimos tempos, né? Não é novidade agora, 2019, mas essa relação com a ciência, né, tem sido questionada bastante. E aparentemente é persistente a falaciosa ideia, né, conceito de que existe um conflito de longa data entre fé e ciência. E é falacioso, e aqui vai um spoiler, porque não tem. Elas não são conflitantes. Fé e ciência são compatíveis. Mas esse mito, né, essa impressão da incompatibilidade tem crescido, tem escalonado e, inclusive, acalorado os debates políticos, que, convenhamos, não precisa de mais lenha nessa fogueira. Mas o caldo dessa discussão está sendo engrossado por fake news, pânico e desinformação de forma geral. Então, a gente tem, não há aquecimento global porque fez frio agora em Chicago, quebrou todos os recordes, a vacina do sarampo causa autismo, a Terra é plana.
Como é que você acha que seu GPS funciona se a Terra é plana? Né? Então, assim, como que em 2019 isso é possível? Mas meu objetivo aqui não é invadir aqui o métier que pertence ao Volô, a Anitta, o Paulo, o Braulio, né, esse pessoal que é da ciência, né, que já tem esse background científico legal, a Nádia. E eu sei que não é a minha área, eu trabalho com fomento, eu não faço pesquisa, mas eu vou meter o dedo no vespeiro, só que eu não tenho medo de meter o dedo no vespeiro, porque eu não acho ele ameaçador, porque aqui ninguém tem medo de aprender. Então, é um vespeiro que a gente tem que mexer. E eu imagino que muitos aqui já tenham se deparado com esse debate, ou já discutiram a respeito, né, essa suposta incompatibilidade. Nem que tenha sido aquele momento na escola onde a gente aprende sobre a Inquisição, em Galileu Galilei, né, e aquela coisa heliocentrismo, ou mesmo terra plana, etc, etc. Então, no mínimo, acho que nessa época da vida todo mundo já soube, em algum nível, que já ouviu que igreja e academia não se misturam. E aí, repito, não é incompatível. Primeiro porque tudo que é conhecimento, inclusive as ciências e as suas leis, está sob o domínio soberano de Deus. Tudo. Então, o Salmo 111, 2 é um exemplo de hit absoluto entre os cientistas cristãos. Então, ele diz: como são maravilhosas as coisas que ele faz. Todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Então, basicamente, Deus não nos criou seres inteligentes, com cognição, raciocínio lógico, curiosidade, habilidades, pensamento abstrato e um charmoso neocórtex para chamar de nosso, se ele não quisesse que nós explorássemos os saberes da nossa terra e da humanidade. Deus guardou consigo, obviamente, muito dos seus mistérios, que inclusive seriam absolutamente ininteligíveis até para o nosso maravilhosamente esculpido neocórtex, mas ele também nos deu liberdade para cuidar da criação, o que implica necessariamente acumular saberes e desenvolver técnicas. Então, isso significa que não só elas não são incompatíveis, como elas são complementares. Então, agora eu vou começar a citar muita gente, tá? Muita gente que é mais inteligente do que eu, até porque essa mensagem é sobre ciência, então vai ter nota de rodapé aqui no meu guiazinho. E muita gente já se debruçou sobre esse assunto ao longo dos últimos séculos, tá? Então, vamos começar aqui. A ciência não é ameaçada por Deus, ela é aprimorada. Certamente, Deus não é ameaçado pela ciência, ele a possibilitou por completo. Por isso, busquemos recuperar os fundamentos sólidos de uma síntese satisfatória entre a intelectualidade e espiritualidade de todas as grandes verdades. Então, como eu falei, essas não são as minhas palavras, elas são do Dr. Francis Collins, que é um dos principais geneticistas do mundo. Ele foi o diretor do projeto do genoma humano, que fez o mapeamento total do genoma humano lá por 2003, 2004, e também foi diretor dos National Institutes of Health, que o Matheus sabe que recebe muito dinheiro no mundo para pesquisa em biomedicina. E ele foi diretor na época do Obama. E, além de todo esse currículo maravilhoso que ele tem, ele é um cristão convicto, né? Uma das vozes mais importantes do cristianismo na ciência. E tem uma outra frase interessante, que é do Pasteur, né? Do famoso Instituto Pasteur, nomeado após o Louis Pasteur, que é um microbiólogo francês. Ele diz: proclamo Jesus como Filho de Deus em nome da ciência. Meu espírito científico, que dá grande valor à relação entre causa e efeito, compromete-me a reconhecer que, se ele não o fosse, eu não mais saberia quem ele é. Suas palavras são divinas, sua vida é divina, e foi dito com razão que existem equações morais, assim como existem equações matemáticas. E essa citação do Pasteur eu encontrei num artigo que está na revista Ultimato, um artigo de 2008, acho, que foi escrito pelo Dr. Karl-Heinz Kienitz, que, apesar do nome super alemão,
É um engenheiro brasileiro, professor do ITA, provavelmente amigo do Volô, ou conhecido, pelo menos. E nesse artigo que ele escreveu para Ultimato, ele cita 2 Pedro, onde o apóstolo diz que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Então, segundo o Kienitz, né, esse professor do ITA, essa menção aí de Pedro seria reflexo de uma preocupação em mostrar autenticidade e veracidade, comum aos textos bíblicos, e que, de certa forma, constitui também uma prática científica, né? Você dá credibilidade ao seu comentário. E essa mesma observação a gente pode também fazer, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, que é que fala-se: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, Lucas faz uma referência à história super meticulosa, para que não houvesse dúvidas do relato dele. Então, como um cientista costuma fazer. Então, a gente tendo, portanto, em mente que o conhecimento é uma dádiva de Deus, porque, por outro lado, a ótica... por que há, do outro lado, a ótica de que existe uma oposição entre fé e ciência? Então, segundo muitos relatos, esse suposto antagonismo seria um reflexo da ignorância, que vem dos dois lados, tá? Então, uma das inspirações para essa mensagem, né, quando eu comecei a pensar no que eu iria falar, apareceu para mim a frase de um Nobel de Física de 1923, que chama Robert Andrews Millikan. E ele disse o seguinte: os homens que sabem muito pouco sobre ciência e os homens que sabem muito pouco de religião discutem e os espectadores imaginam que haja um conflito entre ciência e religião, enquanto que o conflito é somente entre duas espécies diferentes de ignorância. Né? Foi bem ao ponto. E o Dr. Millikan era um cristão, devoto também. Ou seja, boa parte da intolerância deriva da falta de conhecimento mútuo. De um lado, estão os cientistas ateus ou agnósticos, que desconhecem a Bíblia ou qualquer outra religião, e afirmam que quem crê é intelectualmente inferior, né? Existe essa arrogância. E, do outro lado, tem os crentes de diversas fés, mas vamos nos ater aqui momentaneamente à fé cristã, que atribuem aos cientistas uma marca de idólatras da natureza e das suas leis. E a ignorância é simplesmente o maior combustível para o medo, né? A gente tem grandes opositores, por exemplo, do ensino laico nas escolas, porque o conteúdo é montado em cima de uma grade essencialmente científica. Já muitos cientistas procuram desacreditar veementemente as crenças religiosas porque temem o cerceamento das suas pesquisas por questões culturais pautadas pela religião. E os dois extremos são igualmente danosos e acreditam que o seu respectivo ponto de vista está sob ameaça. Tem um professor de teologia sistemática na Faculdade de Teologia Protestante da Universidade de Munique, o Dr. Friedrich Wilhelm Graf, que publicou um artigo na revista Cosmos, e ele diz que ele lembra nesse artigo que dificilmente alguma grande revolução no pensamento científico não tenha causado uma reação indignada de fanáticos religiosos ou autoridades clericais. Qualquer pessoa que desafie certezas tradicionais está sujeita a incomodar outras pessoas. Um exemplo clássico, né, que causa recorrentes conflitos é justamente a teoria evolucionista de Darwin. Então, cada vez que a ciência moderna vai longe demais e se estabelece como um tipo de alternativa à religião, ela provoca uma reação, né? Toda ação provoca uma reação também, ciência 101. Acontece que no espectro, né, dentro desse espectro, entre aqueles que acreditam no criacionismo literalmente bíblico e os que acreditam no evolucionismo darwinista puro, tem uma infinidade de variedades e combinações.
né? Mesmo entre os cristãos. Tem muito nome de peso, como, por exemplo, o Dr. James Houston, que me falou pessoalmente, eu sou a fonte, eu sou a nota de rodapé, que ele acredita que as narrativas bíblicas de Gênesis, né, em Gênesis, desde a criação até o dilúvio, são mitopoética, são alegorias, né? O próprio Dr. Collins, né, o geneticista Bambambam, ele e o Dr. Millikan, que é o da frase que me inspirou, eles são adeptos do chamado evolucionismo teísta, que concilia a fé com a teoria darwinista. E também tem quem siga a linha do design inteligente, que é o caso do Dr. Davi Gomes, que é chanceler da Universidade Mackenzie, né? E é um dos envolvidos no núcleo de pesquisa em design inteligente da Universidade Mackenzie. Então, assim, o meu objetivo aqui não é te convencer. Opte por tal coisa, por X coisa. Eu mesma não me afeto por este debate. Eu não me importo se o mundo tiver sido criado de forma X, Y, Z, há 14 bilhões de anos, há 10 mil anos. Para mim, Laura, não faz diferença. Não faz diferença para a minha fé, se foi pelo design inteligente, evolucionismo teísta, criação literal, bíblica. Isso não muda a minha fé no Deus Supremo. E eu deixo para vocês, para pensar e ler a respeito, se vocês quiserem se envolver com essa discussão. Mas, para mim, é meio que o que diz o Salmo 131. Eu não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim. Mas é bom saber que tem quem se debruce sobre isso de forma respeitosa, né? Cientistas ou não cientistas cristãos que estão falando sobre isso. É bom. Só que o debate tendencioso, que também existe, e mal conduzido, leva muitas vezes a distorções. Então, onde religiosos radicais, que recorrentemente são críticos da ciência, por vezes acabam celebrando quando a ciência endossa determinada verdade teológica, né? Isso também acontece. Então, por exemplo, quando alguma pesquisa comprova o impacto positivo das orações na recuperação de uma pessoa enferma, né? Existem algumas pesquisas nesse sentido. Então, determinadas pessoas adoram ressaltar isso. Ou, por exemplo, quando tem descobertas teológicas que corroboram um determinado fato bíblico. Também, aí a gente pode elogiar a ciência, mas só quando ela é útil, né? Descobertas científicas que corroboram a sua crença religiosa, mas só aí, né? E, obviamente que a gente é ambíguo, né? Todo mundo aqui é ambíguo, mas é necessário aplicar os parâmetros iguais, né? Nas nossas análises no dia a dia. E a resistência às ciências não restringe também só às ciências exatas e biológicas, né? Então, muita crítica, particularmente nos momentos de crise econômica, né, financeira, é destinada às ciências humanas sociais, por serem consideradas irrelevantes ou subversivas. E isso é um erro, porque fazem parte das ciências sociais e humanidades estudos, por exemplo, sobre o impacto econômico do rompimento de uma barragem numa cidade. Isso é ciência social. Ou ferramentas pedagógicas para o ensino de crianças com problemas cognitivos. Isso é humanidades. Ou mecanismos de pesos e contrapesos no combate à corrupção. Ciência política. Então, mas aí alguém pode falar, mas essas são todas questões muito práticas, são obviamente relevantes. O problema é ficar estudando literatura comparada de livro antigo, ninguém lê mais, dá dinheiro para doutorando pesquisar a semiótica de Star Wars. Esse é um debate, assim. Estou dando exemplos concretos que eu já vi de crítica. E, na verdade, a gente precisa lembrar que um pesquisador precisa de treino. E esse treino é feito por meio do mestrado e do doutorado. E isso envolve uma alta carga teórica. Então, a ideia não é formar um especialista em assistir um filme, né? Mas em análise semiótica. Então, a compreensão da semiótica, inclusive, ajuda a comunicar melhor os fatos, ideias, é muito útil no estudo de qualquer fenômeno relacionado à transmissão e retenção de informação. Então, a formação de um pesquisador implica também entrar em contato com um amplo espectro de teorias e correntes, inclusive aquelas que possam ser consideradas incompatíveis com uma crença individual. E isso não pode ser demonizado nem pela sociedade, nem pela igreja.
Então, eu tinha colocado aqui, foi muito engraçado, porque hoje de manhã na escola dominical o Sérgio mencionou Marx e Marilena Chauí dentro da igreja, e ele não entrou em combustão. Porque tudo bem, porque mesmo que você tenha assim, a religião é o ópio do povo, Marx escreveu, Quem fez faculdade de economia, ou conhece professores de faculdade de economia, sabe que não existe estudar economia sem ler O Capital, sem ler, né, outros tantos livros de Marx. Não existe. E é importante, essa formação científica exige o contato com a pluralidade, né? Tem que deixar a tua hipótese ser testada sob distintos ângulos, né? Não dá para você só escolher aquilo que te deixa confortável. A ciência não funciona assim. E outra coisa, tudo é uma questão de relevância que cada um confere a um tema, né? Então, se a gente relegasse as humanidades à condição de ciência de segunda classe, a gente não teria, por exemplo, estudo de religião, teologia, né? As universidades e os seminários que oferecem cursos e programas de pesquisa em estudos de religião também estão sujeitas aos critérios adotados às ciências em geral. Bibliografia referenciada, empirismo, base teórica, etc, etc, etc. E não é exclusividade da fé cristã essa relação dicotômica com a ciência. O discurso se aplica também às outras religiões. Por exemplo, no Islã, não existe também um consenso entre criacionismo e evolucionismo, né? Uma vez que eles também não têm uma autoridade suprema que defina certos paradigmas. Por exemplo, né, como a Igreja Católica tem o Papa, eles não têm um imã supremo, né? Acaba sendo de país para país. Mas tem países de maioria islâmica, como o Paquistão, a Turquia, a Malásia, ou mesmo o Irã, que é uma teocracia, que ensinam o evolucionismo nas escolas. E tudo bem. Só que, assim, é importante enfatizar que eles ensinam o evolucionismo da formação da Terra e dos seres vivos, né? Então, a formação dos seres humanos é um tema mais espinhoso no Islã. Então, cada país acaba ensinando da sua forma. Na Arábia Saudita, por exemplo, é estritamente ensinado o criacionismo. Mas mesmo, né, a Turquia, falando da Turquia, assim, em janeiro teve um jornal turco que divulgou que a autoridade estatal de assuntos religiosos essa autoridade estatal deveria controlar a influência da religião na sociedade, tá? E essa autoridade distribuiu cartilhas nas universidades, alertando para a relação contraditória entre ensino superior e devoção, e que em áreas seculares o estudo tem um efeito negativo na devoção de forma geral e no culto e fé religiosa especificamente. E a Turquia, curiosamente, é notadamente um país moderno e laico, né? E que atualmente está sob a égide de um governo autoritário. Então, nesse caso, a gente pode, de certa forma, inferir que o conflito entre a fé e a ciência está sendo usado oportunamente para enfraquecer a oposição entre a elite intelectual turca, que tem sido perseguida duramente pelo Erdogan nos últimos anos. Então, é uma manipulação desse conflito, desse pseudo-conflito. Nós, como cristãos, devemos nos pautar pela honestidade, inclusive intelectual. Então, em tempos de fake news, a gente tem que ser sensato e avaliar. Se determinada informação é fidedigna e provar que vem de uma fonte confiável, que isso é o tal do fact-checking. 2, ver qual que é a minha posição a respeito do ponto de vista ético cristão. E 3, como eu posso dialogar sobre esse tema com respeito, tolerância e de forma a contribuir para que o tema não seja tabu, mas que todas as abordagens seculares e religiosas sejam adotadas. Desculpa. Tem um pastor da Igreja Batista de Nashville, pastor de jovens, chamado Tim Wildsmith, ou Wildsmith. E ele está sendo bastante revolucionário ali em Nashville. E ele tem abordado a relação entre religião e ciência, particularmente as questões levantadas pelo mundo contemporâneo, né, com o grupo de jovens dele. Ele acredita que muito da nossa vida nos próximos 100 anos vai ser pautado por questões científicas e tecnológicas, como inteligência artificial, mudanças climáticas, bioética.
E esses temas devem ser, segundo ele, abordados pela igreja porque vão ser onipresentes na nossa vida e fazem parte da nossa cultura atual, né? A igreja não tem que se sacar da sociedade, né? E o foco dele é orientar os fiéis a lidar com essas novidades sob uma ótica bíblica. E um dos jovens do seu grupo disse, e eu achei muito interessante, que quando ele era criança, ele acreditava no criacionismo literal. Mas atualmente ele não acredita mais no criacionismo literal. Ele também disse que é um cristão mais convicto agora, justamente porque ele não tem mais medo de questionar aquilo que lhe é dito. Então, ele disse que as coisas foram se desvendando, foram se revelando para ele, não em direção ao caminho do ateísmo. Então, a informação que ele estava ali recebendo sobre ciência não estava levando ele para o caminho da descrença, mas justamente o contrário, para um ponto em que ele estava querendo aprender mais sobre a religião dele e sobre ciência. Então, não adianta a gente se escandalizar com um tema, passar o escândalo adiante no WhatsApp e fechar os olhos com raiva e esperar que determinado tema desapareça da face da Terra. Não funciona. A Terra continua girando porque ela é redonda. E é muito mais produtivo você buscar se informar e fazer parte do debate. A sugestão mais recorrente que eu me deparei, né, nessas leituras que eu fiz foi justamente aproveitar a oportunidade de participar dos debates éticos como igreja, como cristãos. Então, vou dar um exemplo prático de um tema inevitável. A edição genética de embriões. Isso já é uma prática há alguns anos em diferentes laboratórios do mundo, mas em novembro do ano passado nasceram as primeiras crianças frutos de engenharia genética, porque antes as pessoas faziam o teste, mas não implantavam os embriões. Aí teve um chinês, bastante contestável, que implantou esses embriões numa mãe e nasceram 2 meninas gêmeas em novembro. E essas meninas tiveram os genes editados para ficarem resistentes à contaminação do vírus HIV. Teoricamente, uma alteração genética interessante. Desculpa, gente. Mas, enfim, a maior parte dos países proíbe manipulação genética de embriões. Mas muitos outros não têm regulamentação ainda a esse respeito. E o cientista, né, o chinês que fez isso, tem recebido, de fato, muita crítica. Ele não está sendo apoiado, né, porque o que ele fez foi bastante questionável. Não se sabe ainda as consequências de uma edição genética. Não se sabe se isso tem efeitos colaterais, por exemplo. Se o fato de você editar o código genético de uma pessoa, tirar certa parte e substituir por outra, se isso não tem implicações em outras características, né? Uma das questões, por exemplo, é a eugenia. Se a manipulação genética não pode levar à eugenia, que é o melhoramento genético de uma população. Quem viu Gattaca? É um filme muito bom, né? Começo dos anos 2000, acho. Fala sobre isso, assim, né? De você criar uma sociedade perfeita, só que assim, é caro para burro fazer edição genética. Então, só os ricos vão ser perfeitos geneticamente, os atletas. Qual que é o critério? Então, justamente por carecer de regras claras sobre os limites éticos, é aí que os cristãos poderiam entrar, né? Se interessam pelo debate científico. E não só os que estão envolvidos com ciência, tá? Acho que cada um de nós pode fazer parte desse debate ativamente. E aí, desculpa mesmo. Acho que uma bala ajuda. Uma bala ajuda. Obrigada. Ótimo. Vai ajudar bastante. Vamos lá. Então é o seguinte. Um paleontólogo agnóstico chamado Stephen Jay Gould, ele foi indagado sobre a questão se a ciência inviabilizaria a crença em Deus.
Atenção, ele é agnóstico. Não. A ciência trabalha na construção empírica do universo e a religião na busca de valores éticos e do significado da vida. O alcance da sabedoria requer atenção aos dois domínios. Então, mesmo o cientista não religioso entende a necessidade do diálogo entre essas vias paralelas. E aí tem um documentário fabuloso que eu recomendo, depois eu mando o link para a Cecília, chama O Diálogo entre a Fé Cristã e a Ciência no Brasil, que acho que é de 2017. Está no YouTube, 30 minutos, bem legal. E ele foi produzido pela Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC ao quadrado. E eu assisti esse documentário, foi bem legal. E tem um teólogo chamado Guilherme de Carvalho, que é lá de BH, e ele é também vice-presidente da ABC ao quadrado. E ele fala o seguinte no vídeo. A relação entre ciência e fé pode enriquecer o discurso. Grande parcela da população mundial vai seguir o que os cientistas afirmam e outra grande parcela vai seguir o que os líderes religiosos afirmam. Então, se a gente puder conversar e dizer coisas simultâneas, coerentes, e o nosso discurso puder ter mais ressonância, então a gente pode ter resultados muito positivos. Sabedoria de comentário. Então, foi bem legal essa contribuição que ele fez. E aí o Dr. Graff, né, que é aquele teólogo protestante da Universidade de Munique, ele lembra também naquele mesmo artigo que a mudança nas normas morais, em geral, é importante para a ciência porque ela vai constantemente redesenhando as fronteiras da liberdade acadêmica. E as tradições religiosas e autoridades clericais têm grande influência no debate e podem variar bastante de país para país. Então, por exemplo, ele cita que acadêmicos judeus têm uma visão bastante diferente na legitimidade moral da pesquisa com células-tronco em relação à visão, por exemplo, adotada pelo Papa, pela Igreja Católica. Uma vez que centenas de anos atrás, os judeus definiram o começo da vida baseados em padrões que a Igreja Católica refuta. E, curiosamente, as duas religiões dividem a mesma crença da criação conforme o Antigo Testamento. Então, foi um conceito religioso que aconteceu de forma paralela e diferente. Então, por isso mesmo, a ciência tem grande interesse em acompanhar esses discursos religiosos, porque eles ultrapassam as fronteiras das suas congregações, né? Discursos religiosos não se atêm a ficar dentro da igreja, e eles permeiam as arenas públicas das sociedades modernas. Então, nesse aspecto, a ciência precisa acompanhar analiticamente os desdobramentos da consciência religiosa mundial. Eles também têm que fazer a lição de casa deles e ficar atentos ao que está sendo debatido, em que direção a sociedade anda olhando. E a própria Associação Brasileira de Cristãos na Ciência afirma no seu site, né, que a sua missão, né, não será o seu papel arbitrar sobre pontos controversos na interação entre fé cristã e ciência, mas sim oferecer-se como fórum aberto para debates de alto nível, de forma que eventuais discordâncias entre seus associados possam resultar em diálogo produtivo e aprofundamento dos temas em questão. Então é bem legal, porque essa associação ela reúne cientistas assim de várias cidades do Brasil e de várias denominações, tá? Ela nem se coloca como presbiteriana ou protestante, assim, pode ser católico e tal. Não precisa nem ser cientista para se associar. E o Dr. Graff, né, o teólogo, mais uma vez, ele também comenta que as sociedades livres, cuja maioria pertence a uma comunidade religiosa, né, como é o caso do Brasil, como é o caso da própria Alemanha, também têm interesse que a teologia seja ensinada em universidades. Afinal, elas dependem de líderes clericais e professores de religião com boa formação. E ele diz também que, em certa medida, muitas comunidades cristãs na Europa cultivaram uma teologia acadêmica com foco em prevenir, né, o fanatismo religioso e promover o estudo da religião desde o início da Idade Média, ao contrário do que a gente possa pensar. E isso seria a tarefa crucial dos teólogos nos sistemas científicos, manter a permanente tensão entre racionalidade crítica e fé religiosa, e ao mesmo tempo ajudando a garantir que a ciência não confunda o seu papel e veja a si mesma como religião ou como Weltanschauung, que é
aquela palavra filosófica alemã, para a visão de mundo. E aí, eu queria citar o Georges Lemaitre, que é foi um padre católico belga e físico, e idealizador da hipótese do átomo primordial, que basicamente virou a teoria do Big Bang. Talvez os próprios teólogos tenham alguma responsabilidade no mal-entendido que coloca a ciência contra a fé. Quando uma aparência de conflito se origina entre um ponto tradicional de ensino religioso e uma nova hipótese que começa a estabelecer-se com base em fatos, eles mostram uma tendência cômoda demais de esperar até o último momento, quando a hipótese seria definitivamente provada. Eles teriam feito trabalho muito mais útil investigando cuidadosamente esses pontos da doutrina que pareçam levar a conflitos. De qualquer forma, sua cortesia inteligente seria muito apreciada nos meios científicos e constituiria uma apologética do melhor tipo. Então, ele faz aqui uma exortação para que haja um envolvimento mesmo. E quem teve muito êxito nessa busca de convergência foi o próprio Tomás de Aquino, que juntou a filosofia aristotélica com princípios cristãos. Ele acreditava, portanto, na conciliação da filosofia e da teologia. Obviamente, com uma condição de subordinação da filosofia em relação à teologia, Mas, de forma geral, ele carregou para a sua doutrina os pensamentos de Aristóteles, como, por exemplo, o conceito de que o universo sempre existiu. Mas ele se permitiu, algumas vezes, discordar do filósofo, do Aristóteles, quando as suas ideias iam de encontro à sua fé. Por exemplo, quando ele diz que o Aquino acreditava que havia um fim para o universo, e o Aristóteles achava que não, que o universo é eterno. Então, crer em Deus, ou crer na inexistência de Deus, também continua sendo uma posição de fé. Isso segundo o Kinitz, professor lá do ITA. A grande diferença entre ciência e fé é que, em última análise, a profissão da fé em Jesus não é baseada empiricamente. E é uma decisão pessoal firmada sobre a confiança, como aparece em João 1. Mas a todos quantos a receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Bastava confiarem nele como Salvador. Esses nascem de novo, não no corpo, nem de geração humana, mas pela vontade de Deus. E aí o físico inglês James Joule, lembra Joule? Da teoria de termodinâmica, Joule. Eu aprendi Joule na escola. Chamava de Joule. Ah, tá. O Joule, ele reverbera essa questão e ele fala o seguinte: após conhecer e obedecer à vontade de Deus, o próximo alvo deve ser conhecer algo dos seus atributos de sabedoria, poder e bondade evidenciados nas obras de suas mãos. Então, para finalizar, eu queria dar um exemplo prático de um grande encontro entre a ciência e Deus, que era o relato da visita dos famosos reis magos a Jesus após o seu nascimento. Na verdade, existe pouca informação concreta na Bíblia sobre esses tais magos, que não eram necessariamente reis, não eram necessariamente 3, mas a gente sabe que eram homens que estudavam astronomia, pois eles chegaram até Jesus observando os astros, observando a estrela. E, de forma respeitosa, os sábios, estudiosos, cientistas, magos, como você quiser chamá-los, quando se viram diante da criação, porque Cristo é parte inerente da criação, porque ele estava presente com Deus no momento da criação, eles o adoraram e o reverenciaram. Então, é importante reforçar mais uma vez que não existe um embate entre ciência e fé. Elas não são mutuamente excludentes. Elas não competem por seguidores. Elas caminham paralelamente e podem, cada uma à sua forma e à sua medida, abrir os olhos de nós sobre os mistérios da nossa terra e os mistérios de Deus. Era isso.